Se você ainda acredita que pequenos gestos podem mudar o mundo, fique comigo. Porque hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. O que significa vencer de verdade? Muitas vezes, a gente aprende que vitória é chegar em primeiro, levantar um troféu, ouvir o próprio nome no topo. Mas existe uma história real, em Seattle, que desmonta essa ideia com uma força silenciosa. E ela começa numa corrida comum, com um desfecho extraordinário. Nas Olimpíadas Especiais de Seattle, 9 participantes se alinharam para uma prova de 500 metros. Eram atletas com deficiências físicas ou mentais, prontos para dar tudo o que tinham naquele momento. O sinal foi dado e todos partiram. Não foi uma largada perfeita, nem precisava ser. Havia esforço, esperança e aquele desejo tão humano de chegar até o fim. Por alguns instantes parecia apenas mais uma corrida. Parecia. Então aconteceu. Um dos garotos tropeçou na pista e caiu. Tentou levantar, caiu de novo e começou a chorar. Naquele instante a competição ganhou um peso diferente. O que antes era disputa virou silêncio por dentro. Porque cair numa corrida já machuca. Cair diante de todos, quando tudo que você queria era terminar, machuca ainda mais. E o sonho de vencer, por um momento, parecia desabar junto com ele. Mas foi aí que a história mudou de verdade. Os outros 8 ouviram o choro. Diminuíram o passo, olharam para trás. E em vez de seguir adiante, viraram e voltaram. Todos eles. Sem discurso, sem alarde, sem pensar em vantagem. Ninguém escolheu vencer sozinho. Escolheram outra coisa. Escolheram companhia. Escolheram presença. E naquele retorno, havia mais coragem do que em qualquer arrancada. Uma menina com síndrome de Down se abaixou ao lado dele, o beijou e disse com uma ternura que atravessa qualquer coração: "Isso vai fazer melhorar." Que frase simples. Que gesto imenso. Às vezes não é a resposta perfeita que cura. É a delicadeza. É alguém dizer sem pressa que você não está sozinho. É a compaixão aparecendo no momento exato, quando o mundo inteiro poderia ter apenas seguido em frente. Então os 9 deram as mãos e seguiram juntos até a linha de chegada. Não havia mais pressa. Havia união. Não havia rivalidade. Havia cuidado. Cada passo dizia alguma coisa maior do que qualquer medalha. E quando eles finalmente chegaram, o estádio inteiro se levantou. Os aplausos duraram muitos minutos. Imagine aquela cena. Não apenas atletas completando uma prova, mas pessoas reconhecendo, diante de si, o verdadeiro rosto da vitória. Porque aquele momento não premiou a velocidade, premiou a humanidade. Premiou quem escolheu olhar para o outro antes de olhar para o próprio resultado. Premiou a solidariedade que interrompe o orgulho. Premiou a empatia que transforma a competição em comunhão. E talvez seja por isso que essa história continua sendo contada. Ela nos lembra que há vitórias que enchem a mão e há vitórias que enchem o coração. Essa é a beleza dessa história. Ela nos lembra que a vida nem sempre recompensa quem chega primeiro. Muitas vezes a vida transforma quem aprende a parar, olhar ao redor e ajudar. Porque competir pode revelar talento. Mas amar revela caráter. E quando alguém escolhe voltar para erguer outro, algo maior acontece. O resultado deixa de ser individual e se torna humano. E isso não se esquece facilmente. Por isso, sempre que pensar em vencer, lembre-se desta cena. Vencer não é apenas cruzar uma linha antes dos outros. Vencer também é estender a mão, diminuir o passo e mudar de curso quando alguém precisa. No fim, aquela corrida de 500 metros ensinou uma verdade que vale para toda a vida. Vencer de verdade é não deixar ninguém para trás. Deixe seu like e comente o que vencer significa para você.